agradecendo os novos seguidores. E já somos quase 10.000! Vamos bater 10.000, eu espero que aqui ao vivo, batemos 5.000 ao vivo já batemos 7.000 ao vivo, e agora eu espero que a gente bata 10.000 ao vivo, vocês que vão me avisando aí se bateu. Tomara, né, gente, mas vamos que vamos. O meu nome é Letícia, eu ajudo homens e mulheres comuns a se livrarem do vício em pornografia. E a live de hoje vai ser respondendo perguntas. Por quê? Eu vejo que tem muita gente que me pergunta assim a mesma pergunta ou de uma forma diferente, são as mesmas dúvidas frequentemente. Eu até vou colocar lá no meu blog uma aba com essas dúvidas, porque são as mais recorrentes que acontecem, que é sintomas de abstinência, que é sobre masturbação, sobre disfunções eréteis. Então eu vou deixar lá pra vocês saberem, mas hoje eu resolvi responder ao vivo pra conversar pertinho com vocês, porque eu adoro estar em contato com meus seguidores, né? Eu sempre leio todas as perguntas que vocês me mandam, as mensagens, os elogios, e eu adoro esse contato. E eu espero que a gente continue assim sempre. Então, vamos lá. Essas perguntas, né, essas dúvidas que eu vou responder agora, pode estar te impedindo a gente começar a sua jornada, né, sem o pornô. Muita gente fala, mas será, né, fica com dúvidas, mas é isso mesmo? Mas eu não entendi essa parte do cérebro. Mas eu não entendi as disfunções eréteis, por que isso acontece? É devido à pornografia, à minha ansiedade, à minha depressão, ao meu estresse? É devido ao meu uso frequente da pornografia? É uma coisa que acontece durante a puberdade. Então, assim, eu espero que com essas dúvidas, né, sanadas, vocês comecem já a jornada sem a pornografia. E essas dúvidas são comuns mesmo, é normal ter, principalmente porque há poucas pessoas falando sobre isso, né? Não é todo mundo que fala sobre isso. Quem fala, às vezes, não fala com a informação completa. Então, eu espero que hoje a gente possa resolver juntos todas essas dúvidas. E, gente, não se preocupem, que podem ser dúvidas tanto de homens quanto de mulheres, podem ser de adolescentes, adultos, podem ser as mesmas dúvidas, tá? Não importa a idade, homem ou mulher, você tá no relacionamento, você que já teve recaídas, então, tá? Então, eu espero que hoje esteja tudo ok pra todos. Então, vamos começar a primeira dúvida aí, que eu recebo demais. Eu até anotei aqui, gente, as dúvidas, eu imprimi pra poder ler. Todas elas são 19 e mais 3 aí extras que eu separei. A primeira eu tenho relações com a minha namorada, mas fiquei em dúvida. O problema é a masturbação, o pornô ou ejacular? Qual a diferença da masturbação para o sexo real? Essa pergunta é demais, achei demais. Tenho relações com a minha namorada, mas fiquei em dúvida. O problema é masturbação, o pornô ou ejacular? Então, vamos lá. Qual que é a diferença, né? E a primeira coisa que eu falo aqui, a pornografia é o problema. Por quê? Porque ela envolve conteúdos que vão muito além do que nós conseguimos suportar. Envolve conteúdos de violência, envolve conteúdos incestuais, envolve o tráfico de pessoas. Então, o que nós queremos aqui é eliminar a pornografia. A pornografia combinada com a sua excitação sexual. É isso que nós queremos eliminar de vez. Essa assimilação que você construiu aí por um período de tempo. Então, e a ejaculação, Letícia? E ter o clímax, o orgasmo? O orgasmo é ótimo. Ter o clímax é excelente. Mas como que você tá chegando até esse clímax? Então aí, ejacular não é o problema. Principalmente ele que falou aqui que tem relações, né, com a namorada, ou se você tem com sua esposa. Então esse não é o problema. O pornô sim. E a masturbação? Vocês perguntam demais. Letícia, e a masturbação, ela é algum problema? Então, o que a gente pode resolver aqui? A masturbação combinada com a pornografia torna-se um estímulo supranormal, muito além do que o seu cérebro foi projetado para suportar. Sentir desejo sexual é natural, faz parte do sistema de recompensa do cérebro, né? Esse sistema ele administra nossas emoções de raiva, ódio, amor, felicidade e nos dá impulsos básicos, como sede, fome e desejo sexual. Quando você sente esse desejo, você só está respondendo biologicamente ao seu design humano. Só que aí, quando você combina com esses estímulos da pornografia, isso aí pode tornar você um ciclo do vício. Você começa a entrar no ciclo do vício. O ciclo do vício começa com 4 fatores. Você tá sozinho em casa, estressado, e depois você vem os pensamentos que te remetem à pornografia. E aí vem
o terceiro pensamento, que é devido ao cérebro lógico. Devemos mesmo fazer isso? E esse cérebro lógico, que é o córtex pré-frontal, ele faz parte do sistema de recompensa. E ele sempre vai te frear algumas ações. Ele vai falar que você tá cheio, ele vai falar que você não precisa mais fazer isso. Só que fica muito difícil para ele dizer que você tem que parar de ver pornografia, porque ele acredita que é algo positivo para você. Que é como se você estivesse tendo uma relação sexual. Só que aí, se você diz sim, vem a enxurrada de produtos químicos. Dopamina, testosterona, serotonina, ocitocina. E aí você sobrepuja a sua habilidade de pensar. Depois que passa, você fala, o que eu fiz, o que eu estava pensando, né? Você não estava pensando. Esse é o problema. Esse aí é a masturbação combinada com a pornografia. E aí responde a segunda pergunta, que fala assim: não vejo problema em me masturbar fantasiando com a parceira, desde que a pornografia não esteja junto. Olha o que ele perguntou. Não vejo problema em me masturbar fantasiando com a parceira, desde que a pornografia não esteja junto. Fantasiar com alguém, estando no relacionamento, é certo ou não, Letícia? Eu posso pensar, né, na minha namorada, no meu esposo? Gente, pensar em alguém é sempre bom. Fantasiar com a pessoa que você ama, pensar na relação que você teve, isso acontece. Não é verdade? A gente pensa na pessoa que a gente está junto. Só que o que acontece quando você pensa na pessoa para ter a masturbação? E vocês já perceberam que quando você, apesar de você pensar na pessoa pra se masturbar, quando chega na hora do vamos ver, você não tem mais a libido, você fica meio assim, sem vontade, muitas vezes? Isso é porque mesmo você usando as fantasias dela para chegar ao prazer, você tá usando do seu ato mecânico, do seu estímulo mecânico com a mão. E aí, quando você tá lá com ela, você tá até animado para ter relação, você se torna muito diferente. Porque não é igual a pressão da vagina, não é igual o estímulo que você tem, o controle que você tem com a sua mão. E aí as coisas se revelam muito menos satisfatórias na relação entre o casal. É por isso que eu falo assim, não tem problema fantasiar, não tem problema pensar no seu parceiro ou parceira. Mas como que você tá chegando ao prazer é o problema. E você chegou ao prazer com a masturbação. E aí as coisas na cama se revelam insatisfatórias. Inclusive, olha só, o masturbador que relata ter se separado da sua mulher por não sentir tesão por ela, usava as imagens delas nas suas fantasias. E ele próprio se pergunta, dá pra entender? É o que acontece. Terceira pergunta. E eu vou chegar lá no que vocês querem saber, que vai vir uma pergunta do tipo, que é se masturbar sem pensar em nada, né? Sem fantasiar. É a quarta. Mas a terceira pergunta fala assim: literatura erótica, hentai e pornografia amadora, sex phone, são de fato a mesma coisa? Pois esses apenas estimulam a imaginação e não dependem de tráfico de pessoas e estupro. Pornografia em forma de contos, não envolvendo sexo robótico, encenado, performático, machista, violento. É correto? Olha, vocês perguntam isso muito. Literatura erótica, hentai e pornografia amadora, sexifone, é a mesma coisa? Literatura erótica. O que acontece na literatura erótica? Contos, né? Você utiliza dos seus artifícios da imaginação. E qual que é o problema disso? Na literatura erótica, vamos pegar uma aí, 50 tons de cinza. 50 tons de cinza. O que mostra lá? O homem sendo poderoso e a mulher sempre submissa. E essas literaturas eróticas, ela envolve muita coisa que vai mexer com a sua dopamina e com os seus neurônios do estresse, porque isso aumenta a excitação. Tipo, vai envolver temas de traição, temas de violência, temas de sexo proibido. Tudo isso faz com que aumente a sua excitação e você acaba ficando preso àquela fantasia da literatura erótica. E aí o que acontece? Você acaba trazendo isso para sua vida. Você acaba fantasiando. Por que, Letícia, que é muito pior? Por que, Letícia? Eu sei que não é real, eu sei que aquilo na vida real eu não vou praticar a mesma coisa. Mas não, envolve a sua excitação sexual, envolve um desejo que é natural do corpo humano. Então ela vai te recorrer, sim, ao que fez você ter satisfação. O seu cérebro, ele aprende e ele entende que aquilo te trouxe desejos. E aquilo que é um tão possível fator de sobrevivência, né? Porque o sexo, o corpo entende que também é um fator para reprodução. Então, ele sempre vai te recorrer
ao que te trouxe desejo. E se for com literatura erótica, se for com conteúdo de traição, violência, incesto, ele tende a normalizar. E hentai, Letícia, hentai, né? O pessoal pergunta também bastante. Eu fiz uma pergunta, quer dizer, animes, né? Também outros tipos de anime sem ser hentai. Eu entrei pra pesquisar um pouco sobre hentai, né? E, gente, são figuras exageradas, são caricaturas irreais da figura feminina e ainda mostram personagens estuprando vítimas, muito conteúdo de incesto e as mulheres, elas demonstram sempre estarem amando, gostando daquela maneira de serem tratadas no hentai. Isso, com certeza, ela pode modificar o comportamento e como você enxerga as outras pessoas. Sendo em hentai, sendo em qualquer outro anime de caráter erótico. Sexifone é a mesma coisa, né? Traz essas fantasias do conto. Eu vou chegar no sintoma de abstinência também, no que vocês perguntaram aí. Só falando mais desse, então, esses estímulos da imaginação, eles podem mexer sim, trazer isso pra realidade, porque envolve a sua excitação. Quarta pergunta. A masturbação quando... Nossa, não entendi essa palavra. Quando vinda de um desejo natural, isto é, sem estímulos pornográficos e afins, é ainda prejudicial de se ver? Quando eu praticava na adolescência, nunca pensava em nada e em ninguém. O estímulo partia de uma vontade minha. Alguém perguntou isso. Realmente, como ele falou, partia de um desejo seu natural. E os adolescentes, eles não estão jogando videogame para aprender como ser um assassino em série. Mas eles estão vendo pornografia em uma idade em que o seu cérebro está propenso a aprender. E nenhum, como álcool ou droga, tem o poder de esculpir o cérebro de adolescente e mudar e alterar os seus gostos sexuais, como tem a pornografia. Mas aí ele falou assim que não pensava em nada e se é prejudicial, mesmo não pensando em nada. Eu não posso dizer aqui no meu Instagram, né, no meu blog, pra você assim, é ok se masturbar, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a maioria das pessoas aqui, elas consumiram pornografia por anos e utilizaram da masturbação como forma de alívio. Então eu não posso falar que é só se masturbar, tá bom. Elas vão se masturbar, mas elas vão recorrer às memórias enraizadas da pornografia. Porque se você assiste esse conteúdo por 10 anos, por 15 anos, é um estímulo que não vai sumir do dia pra noite. Então não tem como eu falar assim, tá bom, você pode se masturbar sem o pornô. Você vai pensar em quê? Numa cadeira, numa bicicleta? Não tem como eu fazer isso. Então, assim, meus seguidores aqui, eles se usaram a pornografia combinada com a masturbação e tem esses pensamentos ainda, esses desejos combinados com essas fantasias. Vocês conseguem entender? Mas, assim, como uma forma de você se aliviar, sem estímulo nenhum, né, com a libido super alta. Eu não vou falar que é prejudicial, porque não é prejudicial, né? A gente tem que... não tem problema se tocar, às vezes, se conhecer, porque temos essa curiosidade natural. Mas combinada com a pornografia, eu sugiro um tempo de abstinência necessário, combinada com a masturbação. Olha a quinta pergunta. Eu me masturbo todos os dias há mais de um ano e queria saber por quê. Queria saber o que você recomendaria que eu fizesse. Me masturbo todos os dias há mais de um ano, queria saber o que você me recomenda que eu fizesse. Essa dúvida eu respondi no meu vídeo anterior das 5 dicas de como romper o hábito de ver pornô. Então tá lá pra quem quiser ver. Não vai dar tempo de responder as outras, gente. 6. Na verdade, a minha pergunta é essa. A pornografia tem realmente o poder de destruir o afeto e até o desejo pela sua parceira? Obrigado pela ajuda. Me senti culpado e meu relacionamento com Deus apagou. Você tem sido muito importante. A pornografia pode destruir o afeto e o desejo por alguém? Com certeza. Se você assiste pornografia e se masturba no relacionamento, o seu corpo sente que você já teve uma relação sexual. Então, ele vai neutralizar os níveis de dopamina e testosterona e liberar a ocitocina, o hormônio do conforto, que vai te deixar relaxado e sem energia e sem motivação para procurar qualquer pessoa que seja. Principalmente no seu relacionamento. Se você se masturba ali, você já não tem mais energia nem vontade de procurar a pessoa que tá ali com você. Então, sim, pode diminuir o afeto, né? É a causa de muitos dos divórcios hoje que acontecem. Sétima pergunta. Tá. O hábito
O hábito de ver... Não. Outra, se eu parar a masturbação, melhora os efeitos da ejaculação precoce e retardada? Se eu parar a masturbação, melhora os efeitos da ejaculação precoce e retardada? Com certeza! Inclusive, se você aí tá com problemas de disfunções eréteis, ejaculação precoce, ejaculação retardada, e assistiu pornografia e se masturbar por muito tempo, ela pode ser sim a culpada, e eu vou falar agora por quê. Se você acostumou o seu pênis, né, a ejacular rápido, com a pornografia e masturbação, ele não vai trabalhar da mesma forma quando for estimulado de uma maneira diferente. Ejaculação precoce, por exemplo, né? É quando você treina o seu sistema nervoso a ter prazer muito rápido, né? Se você começou essa prática desde jovem, principalmente. E é a falta de domínio pelos seus próprios pensamentos, né? A ejaculação precoce, você tá lá na afobação, na excitação e pum, já chegou, né? Mas o seu cérebro ele está anestesiado ao prazer, o que causa a sensibilidade peniana. Na ejaculação precoce, você está sensível, né? Sensibilidade peniana. Mas depois de algum tempo, sem a pornografia e a masturbação, você consegue já sentir o seu órgão genital mais existente. Então, com certeza a masturbação, ela pode ter sido a causa, sim. Principalmente se você começou essa prática desde muito jovem. Ejaculação retardada, né? Se refere ao não gozo durante uma relação sexual ou de sua demora. A pornografia pode distorcer seus desejos, visto que a masturbação é diferente de uma relação sexual. Na masturbação, você aperta o pênis diferente da pressão da vagina, né? E além disso, no sexo, né, envolve muito mais do que apenas, né, a excitação sexual. Envolve comprometimento, afeto, amor. E se você tá com a ejaculação retardada, é devido à insensibilidade peniana. Ejaculação retardada é sensibilidade. Ejaculação precoce é sensibilidade. Ejaculação retardada é insensibilidade peniana, né? Só que exercícios físicos, e se você eliminar a pornografia e a masturbação, você já ajuda no processo de recuperação, ajuda você a ter esse maior contato com a pessoa que você tá que você tá se relacionando. Então, com certeza, mas fique em um período de abstinência, faça o período do teste de 7 dias e tentem aumentar os dias. As pessoas falam, é só 7 dias? Não. Esses são 7 dias para você ver se você tem um vício, se você vai conseguir. Se você não conseguir, então você tem um vício e um período de abstinência maior é necessário. E um plano aí para cumprir esse prazo maior também é necessário. 8ª pergunta. Por que sempre buscamos algo mais na pornografia, né? Por que aquele sexo casual? Por que ver só o normal não satisfaz mais? Por que a gente tem sempre que escalar para um conteúdo cada vez mais chocante? E aí, gente, vem os problemas de ansiedade, vem os problemas de estresse, né? Você fica mais solitário. Por que a gente tem que sempre procurar aquela bomba para poder chegar ao orgasmo, né? Os usuários de pornografia, eles ficam lá clicando de tela em tela, abrem várias guias e procuram lá por conteúdo mais boom, que vai dar um boom de dopamina e aí você vai ter o orgasmo com ele. Não é assim? Não é assim que acontece? Mas então o que acontece, né? Muitos dos estados emocionais que temos, como vergonha, choque, surpresa, não apenas eleva a dopamina, mas intensifica neurotransmissores como norepinefrina, epinefrina, cortisol. E esses produtos químicos, né, eles não apenas aumentam a excitação, amplificando seus efeitos, né, mas também ele eleva o efeito da dopamina. Com o tempo, o cérebro de um usuário de pornografia, ele confunde sentimentos de ansiedade com excitação sexual. E além disso, causa a dissonância cognitiva em você. Você tem seus valores, crenças, e aí você assiste um conteúdo totalmente ao contrário do que você acredita. Você tá vendo conteúdo de estupro, você tá vendo conteúdo de incesto. E aí acontece essa dissonância cognitiva, uma incoerência entre o que você julga como correto e o que realmente é praticado, vindo vários problemas de ansiedade, até levando à depressão. 9ª pergunta. Você acredita que um estuprador em potencial, algum dia já foi um fiel consumidor de pornografia e masturbação? Você acredita que um estuprador em potencial, algum dia, já foi um fiel consumidor de pornografia e masturbação? Acredito. Por que eu acredito?
Você não vai... As pessoas perguntam assim, Letícia, eu vejo vídeos de assalto a banco e não me torna um criminoso. Eu vejo vídeos de assassinato, filmes de serial killer e não viram assassino. Então, por que a pornografia eu tenho a tendência de ter um comportamento mais violento? Por quê? Porque a pornografia é o único estímulo que é ligado com a sua excitação sexual, com o desejo natural, como eu falei aqui no início. Então, aí, quando você relaciona os conteúdos, como eu falei, de estupro, incesto, abuso, violência contra a mulher, homofobia, racismo, com a sua excitação sexual, você acaba ficando cada vez mais dessensibilizado ao prazer. Dessensibilizado ao prazer. Porque o seu cérebro libera dopamina, mas ele neutraliza essas doses rapidamente. Então aí você fica, putz, é massa esse conteúdo, mas já tô entediado com ele. Então eu vou pra mais, e mais, e mais. Chega uma hora que nada te agrada mais e você vai pra conteúdos cada vez mais chocantes. Você tá dessensibilizado a esse prazer. E aí o Dr. Victor Klein, ele fez uma pesquisa que mostra como consumidores de pornografia violenta desejam conteúdos cada vez mais explícitos e logo representar o que viram. E olha só algum dado que pode ser chocante pra você. Então, ele perguntou se um estuprador, ele pode ter sido um fiel consumidor de pornografia? Eu separei uns dados aqui para mostrar para vocês. O Departamento de Polícia do estado de Michigan descobriu que pornografia é usada ou imitada em 41% dos crimes sexuais. E lá no Canadá, a Clínica de Ofensores de Kingston encontrou uma descoberta inesperada. Quando eles realizaram um estudo com seus pacientes durante um período de 6 anos, um dos estupradores relatou que ele consumiu imagens de sexo e usou ela para incitar indivíduos a praticarem um ato sexual, né? Os estupradores, eles usam a pornografia para se preparar vítimas para um possível estupro. E vocês sabem o que o Ted Bundy, né? Que tem até o filme dele. Tem um filme que mostra realmente o que ele praticou e tem um filme que deixa ele, né, estrela, né, meio que estrela, mas ele fala assim, ele falou um dia antes de ir pra cadeira elétrica, né, ele falou desse jeito: os tipos de pornografia mais prejudiciais são aqueles que envolvem violência sexual. A combinação desses dois fatores, como eu sei muito bem, me traz um comportamento que é perigoso demais para descrever. E o que o Ted Bundy fez? Ele, com aquelas fantasias deles, ele não só estuprava, mas ele já degolou mulheres, ele já enfiou objetos na área vaginal das mulheres, ele fez de tudo, ele era um serial killer extremo. E ele mesmo confessa que foi influenciado pela indústria pornográfica. 11. Olha só o que alguém me escreveu e que ele mesmo se sente culpado por ter feito. Claro que eu jamais vou revelar nomes aqui. Então, assim, o anonimato é sempre o número 1 aqui. Eu nunca vou revelar nomes de ninguém aqui. Mas olha o que me falaram lá na minha caixinha de perguntas. Assisti incesto, assisti novinhas, já troquei nudes com meninas mais novas e outras coisas muito pesadas. Eu estou sem ver, mas isso que eu fiz me machuca e me traz muita culpa. E foi um comportamento influenciado pelo uso da pornografia. Ela te faz, assim, ver as pessoas como objetos. Você tá dessensibilizado a qualquer coisa. Tudo que existe é pro seu prazer. Você começa a ter dificuldade de aceitar não. Você acha que as pessoas, como nos vídeos, né, estão sempre disponíveis ali para te satisfazer. Porque na pornografia você é o centro de tudo. As pessoas estão expostas como mercadorias em um catálogo. Você pode escolher, não gostou de um, você pode passar para outro. E aí você fica nessa roda infinita, nesse ciclo infinito da pornografia e acaba trazendo na sua vida real, achando que tudo pode ser parecido com a pornografia. E como eu falei, é diferente de outros conteúdos porque envolve excitação sexual. E além disso, que eu nem mencionei aqui, vou falar agora, envolve os seus neurônios espelhos. Você tem um neurônio espelho. Esse neurônio te dá a capacidade de você ser empático. Você chora quando alguém tá chorando, você sorri quando vê um filme de comédia. Você sente fome ao ver a foto de um hambúrguer ou de uma pizza. Só que no caso da pornografia, a gente tem a capacidade de entrar na tela e sentir, experimentar o que aqueles atores e atrizes estão experimentando. Mas o que acontece quando a gente vê alguém sendo espancado e humilhado e a pessoa gostando disso? A gente recebe a mensagem que não há problema em agir agressivamente.
Por isso que muitos usuários de pornografia usam álcool, coerção verbal e drogas para induzir indivíduos a fazerem o ato sexual. Neurônios espelhos combinado com a sua extrema dessensibilização ao prazer. Você está insensível a qualquer coisa que envolva seu prazer. Então, assim, você fica parecendo um robô. Um robô que precisa que alguém supra os seus desejos. Vamos lá. Como voltar a olhar uma mulher sem desejar ela toda hora? Letícia, como que eu faço pra parar de olhar as mulheres sem objetificar elas o tempo todo? Eu tô objetificando minha dentista, eu tô objetificando meu professor. As mulheres também objetificando os homens e vice-versa, tá? Isso acontece. Eu anotei as dicas, eu vou falar aqui. Eu postei lá no Dúvidas, nos meus destaques. E anotei aqui também pra falar pra vocês, pra ficar mais fácil. Então, como que eu paro de olhar as pessoas como objeto? Primeiro, pense. Quem que é a pessoa número 1 que te faz ter pensamentos sexuais e por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô? É devido à pornografia? É devido à pornografia. É porque eu acho que todo mundo tem que me satisfazer? Número 1, então pense. Quem que é? É todo mundo, Letícia. Então beleza, é todo mundo. Quem que é e por que você tá objetificando alguém? Número 2, identifique a raiz do problema. Qual o meu maior gatilho atualmente? Fotos sensuais no Instagram, eu tô olhando muita menina nua, eu tô olhando muito homem garanhão, né? Qual que é o seu gatilho? Nudes? Filmes? Eu tô trocando toda hora nudes com uma menina, ela manda foto dela, da bunda, do peito, tudo. Eu tô fazendo isso? Por isso que eu tô objetificando alguém? É alguém que tá me fazendo ter pensamentos sexuais? Ou eu tô vendo muito filmes e séries com cenas explícitas? Né? Netflix, assim, a maioria das séries tem alguma cena sexual. É tudo pra prender a sua atenção, de propósito. Né? Então, identifique isso. Terceiro, você é influenciado? Você tá sempre perto de pessoas, dos seus amigos, que objetificam alguém? As meninas falam assim, eu tentei conversar com meus amigos, né? As meninas e os meninos falam, mas eles não entenderam. Sempre os amigos ou até os familiares não entendem esse vício, que é um vício, né? Muitas pessoas não sabem ainda que é um vício, acho que pode parar a qualquer momento, mas não é assim. Então, você é influenciado por alguém? Quarto, coloque-se no lugar. Poxa, e se essa mulher fosse a minha mãe, a minha irmã, a minha prima? Né? Coloque-se, né? Tem até um texto que eu vou postar depois dessa live, que é assim, ame a sua atriz pornô. Ame como uma irmã, como uma mãe, como uma amiga que você gosta. Mesma coisa as meninas também, né? Então, 4 passos pensar por que eu faço, com quem eu faço. Segundo, identificar a raiz do problema, quais são seus gatilhos. Terceiro, você é influenciado por alguém. E quarto, coloque-se no lugar, a pessoa no lugar de um familiar seu. Vamos ver aí se você vai conseguir ir pra frente com esses pensamentos. Então, respondida a pergunta, como parar de objetificar as pessoas. Terceiro, quer dizer, 12ª pergunta. Quem já assistiu muita pornografia e pornografia pesada tem dificuldade de largar? Tem dificuldade de largar. Principalmente, como eu falei ali, se tiver um vício de anos. Mas, não é que você vai ter dificuldades. Mas como alguém me mandou aqui uma mensagem, né? Que falou que a primeira semana é sempre a mais difícil. Ó, o que ele falou aqui. Estou começando, tô seguindo e tô tentando evitar os gatilhos. Sinto que eles podem ser os principais vilões, né? A primeira semana as pessoas me relatam aqui que é sempre a mais difícil por causa dos gatilhos, mas eles acabam conseguindo sim. Passa um perrengue aí dos sintomas de abstinência, mas quando eles começam a ver o que acontece por trás da indústria, o que acontece por trás dos sets de filmagem e como que a sua vida é gradativamente melhorada, eles sentem mais motivados a continuar. E aí vocês podem ver os relatos todos os dias que eu posto das pessoas relatando, as pessoas contando os benefícios que tiveram depois de parar. Vai ser difícil no começo, na primeira semana, na segunda semana, mas depois o processo fica mais tranquilo. Inclusive, quando você está também no grupo, né, que eu recomendo participar para ter apoio das pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você consegue ter essa motivação, né? Você cria laços com as pessoas, elas te ajudam, dão dicas, né, quando os dias ficam mais difíceis e ajudam você a dar esse passo extra. Mas o negócio é começar. A primeira e a segunda semana é mais pesado, mas depois o processo fica mais tranquilo. A gente vai conversando, porque aqui é uma comunidade. A gente quer trazer todo mundo pra perto, pra expor o que tá machucando, né? Tirar essa dor interna e colocar ela na luz. 13ª pergunta que vai completar com o que eu falei anteriormente.
Letícia, fala sobre neuroplasticidade cerebral no quesito da pornografia. Né? As pessoas falam assim, tem como reverter os efeitos da pornografia? Ou ela é realmente como uma droga, como neuropsiquiatras falam? Letícia, ela é realmente como uma droga? Ou é possível reverter? É possível reverter através da neuroplasticidade. Neuroplasticidade é conhecida como a capacidade do sistema nervoso de mudar, adaptar-se a novas experiências, situações e comportamentos. Então, o seu cérebro ele pode transformar o que antes te causou dor, o que antes era um comportamento, em algo novo. Por isso que eu falo assim, pense e substitua. Identifique os gatilhos e substitua, né? Eu falei isso no vídeo anterior, que eu ensinei como identificar os gatilhos e logo substituir por uma outra atividade. Mas não uma atividade que vai te trazer, que vai ser como se você substituísse um vício por outro de igual perigo. Vício em videogames, Netflix, em comida. Não, isso daí vai deixar sua dopamina em níveis elevados. Eu tô falando de exercícios que vão te trazer uma satisfação sustentável e duradoura, como exercícios físicos, conversar com pessoas, visitar alguém, trabalho voluntário, atividades que te trazem satisfação a longo prazo, tá? É isso que eu falo. E aí, esses comportamentos, apesar de não ser tão legal no começo, né, fazer o que antes você não queria, pode te trazer, sim, uma maior dose de dopamina a longo prazo. Você começa a ficar feliz, você começa a melhorar o seu humor realmente, né? Então, a neuroplasticidade. E logo essas ações que antes, no começo, não é tão legal, né? Na academia, visitar alguém que você não queria ligar pro seu amigo lá, na pandemia, mandar um docinho aí pra sua namorada na pandemia. Essas situações, elas te trazem, sim, uma gratificação. E aí, esse comportamento, né, começa a ser automatizado. Não vai ser logo no primeiro momento, mas depois começa a ficar automatizado. E aí vai ser muito mais fácil você recorrer a eles. Evitem essas atividades, outras atividades que deixam sua dopamina alta, né? Você tá só substituindo. Letícia, me fala um pouco sobre a ansiedade e o nervosismo que acontecem ao ver pornografia. Então, muitas pessoas também relatam problemas de depressão. Umas 3 pessoas me falaram que tem vontade, às vezes, de tirar a própria vida. Por que acontece? Eu logo indico também, dependendo do histórico da pessoa, profissionais indicados, tá? Como psicólogos e psiquiatras, não tem absolutamente nada de errado. As pessoas, né, têm um tabu de falar sobre esses profissionais, mas eles são extremamente necessários, principalmente hoje, né? Que com toda essa pandemia, com tudo que tá acontecendo hoje, as pessoas, elas têm essa necessidade e é extremamente recomendável. Atualmente, um número considerável de estudos relacionam o uso da pornografia com a depressão e outros sintomas. Por quê? Porque na pornografia, como eu falei antes, o seu nível de dopamina tá super alto e logo ela neutraliza. E aí você fala, putz, o que eu fiz? Né? Você tá neutralizado. O nosso cérebro, ele é muito poderoso. Você libera essas doses, mas logo vem a proteína CREB e ela freia essas doses. Então aí você fica no meio termo, você não consegue escalar o seu prazer e você fica sempre precisando de mais e sempre aumentando e diminuindo as doses. E aí vem esse sentimento de depressão, de tristeza, pensamentos psicossomáticos e outros transtornos psicológicos, né? Outras doenças psicológicas. Outra pessoa me perguntou assim: como recuperar a memória, capacidade de se comunicar, empatia roubada pela pornografia? Quando você vê pornografia, você se acostumou com relações através de uma tela. As pessoas, seus amigos e familiares, ficaram muito mais sem graça. Você se acostumou com aquela forma de ter um certo tipo de satisfação. Mas quando você remove a pornografia do caminho, o neuropsiquiatra Norman Doidge, que escreveu aquele livro The Brain That Changes Itself, ele fala que quando a gente remove a pornografia do caminho, abre o espaço natural do cérebro dedicado a se conectar com pessoas reais. Então, o segredo é abster-se. Abster-se da pornografia, que isso volta naturalmente. Essa necessidade de se conectar com outro indivíduo. Sintomas de abstinência. Finalmente chegamos aos sintomas de abstinência. Eu vou falar os 2 sintomas que vocês mais me perguntam. Pergunta 16ª. Como sonhos eróticos e poluição noturna. As pessoas falam que tem muito sonho erótico, tanto as meninas quanto os meninos. E no caso dos meninos, eles têm a poluição noturna.
Não há necessidade de se preocupar com sonhos eróticos porque você não tinha controle sobre isso. Não é uma recaída. É o que seu cérebro está extremamente estimulado por artifícios gráficos sexuais. Então você vai acabar tendo alguns sonhos. E esses sonhos, eles somem, eles passam à medida do tempo. Você vai acordar com desejos intensos de ver pornografia, claro. Mas aí você tem que recorrer às outras atividades, né? Como eu expliquei no vídeo anterior. E por que eu tenho poluição noturna, Letícia? Por que eu tenho emissões espontâneas, muitas vezes, até no decorrer do dia? O seu corpo, ele sente a necessidade de se livrar desses líquidos, né? E às vezes o sonho erótico é uma maneira dele fazer isso. Mas assim como esses sonhos, as emissões espontâneas podem também ocorrer durante a abstinência na pornografia e da masturbação por um período de tempo. Isso pode ser muito alarmante para os homens que nunca tiveram isso. Mas é completamente natural. Completamente natural. Flatline. Os meninos falam assim, ai, Letícia, será que eu vou passar pela flatline? Será que eu já tô na flatline? Gente, flatline é quando os homens sentem que o pênis morreu. Ele fica sem desejos e o órgão genital não levanta por nada, tá? Aí ele fica com medo e volta pra pornografia pra ver se é um problema com ele. Mas calma, não é todo mundo que passa por isso e é também normal. Quando você se masturba desde muito cedo e continua por anos, a mente e o corpo, eles chegam a um estado de exaustão, entrando no modo dormir para recuperar a sua libido novamente. Acontece, isso é um sintoma de abstinência. Você pode sentir que você está sem libido e você pode sentir que o seu pênis não fica ereto por nada. Mas é completamente natural. É só o seu corpo descansando. E não acontece com todos, né? Não volte para pornografia, é uma armadilha. E logo depois de meses, volta ao normal. Depende do histórico do vício de cada um. Se você, usou por muito tempo, pode demorar mais. Se você usou por pouco tempo, talvez dure menos. Depende do histórico de cada pessoa. Então, flatline, calma. Não volta pra pornografia. Essas emissões espontâneas acontecem direto, sem motivo algum. É completamente natural. É o seu corpo livrando desse excesso de líquidos. E é normal, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Aí, outra pergunta, 18ª pergunta. Você acha que fazer NoFap e praticar a retenção seminal acontece a atração de mulheres? O NoFap prega vários benefícios, mas é verdade ou é uma falácia? Você acha, então, que fazer o NoFap e praticar a retenção seminal traz benefícios, traz atração de mulheres? Essa pergunta é boa. O NoFap, ele prega benefícios para quem atinge o número de dias. Então, é NoFap? É verdade ou é mentira? O que acontece é que quando a gente fica esse período de abstinência de pornografia, o nosso cérebro ele volta às configurações padrões de fábrica, né? Nós estamos atingindo o nível mais próximo do nosso potencial, recuperando a nossa humanidade e voltando à nossa sexualidade natural, que quando comparado ao que éramos antes, parecem superpoderes. Por isso que falo superpoderes do NoFap. Né? Eu até anotei aqui quais que são os principais benefícios que você antes não conseguia enxergar e que agora você consegue, né? Ser capaz de apreciar a atratividade de uma pessoa sem pornificá-la. Ser atraído por toda a pessoa e não apenas pelo corpo. Desejar encontros sexuais orgânicos e não como é roteirizado na pornografia. Não ter desejo mais de olhar pornografia. E encontrar relações sexuais muito mais satisfatórias. Então, a atração de mulheres acontece, Letícia? Bom, como eu falei pra vocês, quando a gente volta nas configurações, a gente parece uma pessoa completamente diferente. E pode sim aumentar a sua autoconfiança, a sua atratividade. E aí você começa a se relacionar melhor com as pessoas, se comunicar melhor, ter desejo de estar perto das pessoas e construir uma relação. Ter desejo, né, não só de ter aquele sentimento de desapegar. As pessoas, né, elas se enjoam muito fácil de outras. A política do desapego, cansei de um, vou pra outra. Você já tem o desejo ali de estar perto de uma pessoa. Então, realmente pode ter sim relação com a atração de mulheres. E eu acabei as perguntas que eu tinha aqui planejado.
E teve 3 perguntas extras que eu vou falar aqui, que vocês me mandaram também, que as pessoas me mandaram lá na Perguntas para a Live. Perguntaram assim. Eu não sei se vocês sabem, mas me contem aí. Sexo tântrico é uma visualização de pornografia? Eu sei que sexo tântrico é uma prática hinduísta de atingir a ejaculação só por meio de meditação. Eu acredito que seja isso, pelo que eu vi. E só que as pessoas que praticam isso, sexo tântrico, elas veem cursos, elas veem outras pessoas fazendo isso. E realmente pode ser um estímulo. Então, se você quer fazer o sexo tântrico, é muito legal para aumentar a intimidade entre o casal. Mas evita ficar visualizando outra pessoa fazendo o sexo tântrico. Pode ser um estímulo aí e influenciar no seu prazer. Veja conteúdos escritos sobre como fazer, é melhor. Outra pergunta, né? Essa aqui é mais para mulheres. De onde surgiu a necessidade da mulher se depilar? Às vezes que eu penso que mulher nenhuma usaria o fio dental se não tivesse totalmente depilado. De onde que veio essa vontade, essa necessidade de se depilar? Bom, essa necessidade veio lá da Ásia Ocidental, né? Das egípcias que se depilavam. Mas aí, como trazer isso mais pra nós, pra América? Como que surgiu a necessidade, né? É mais na questão da moda. A moda ditou isso, quando surgiu aquelas blusas sem alça, as revistas, né, especializadas no assunto falavam que você tinha que se depilar as axilas para ficar melhor, para combinar melhor com o estilo da roupa. E também aquelas meias, né, as meias de renda. As revistas falavam que o pelo, né, ficava aparecendo pela renda e incentivava as mulheres a se depilarem. Falavam que era muito fora de moda se você ainda tinha pelos e usava aquele tipo de roupa. Então, a depilação aqui na América ela foi muito influenciada pela moda, pela mídia, pela propaganda, pelo marketing. E aí influenciou uma geração de mulheres que, se não se depilassem, seriam consideradas démodé, né, fora de moda. Outra e última pergunta. Você acha nociva a forma que a mídia, as redes sociais e as empresas em suas propagandas lidam com o universo feminino, colocando mulheres como estratégia de exibição para a obtenção de lucros e milhões de outras formas de alcançarem seus objetivos comerciais? Você acha nociva a mídia, as redes sociais e as empresas que usam do universo feminino como estratégia de marketing para lucrar milhões? O que eu acho disso? Eu acho nocivo. Gente, as mulheres estão na propaganda de carro, nas propagandas de perfume, de cerveja, em todo lugar. Elas estão em outdoors, em vitrines de shopping, e a nossa imagem é usada como se fosse mercadoria. E, consequentemente, somos tratadas assim, como meros objetos sexuais. E crianças e meninas hoje estão sendo hipersexualizadas pela mídia, né? Quanto menor a sua roupa, quanto menor a sua saia, mais aceita e mais amada você vai ser. Então, haja desse jeito, né? As influências, blogueiras, a cultura pop influencia grande parte dessa geração de meninas hoje. E elas tendem cada vez mais a se sexualizar, a sexualizar o próprio corpo. Um dia eu mesma já achei que quanto mais eu me sexualizasse, quanto mais eu atendesse aos padrões, eu ia ser aceita, mais as pessoas iriam gostar de mim. E tudo isso construída pela fachada da propaganda, da mídia que usam as mulheres como objeto, né? Como objeto de venda. Então, o que eu acho é que precisamos nos educar e educar essa geração, conscientizar. Eu sou muito feliz que muitas pessoas já estão se conscientizando sobre o assunto, o movimento das mulheres já está também tomando providência sobre o assunto, e temos que educar também mais essa geração de homens. E estou muito feliz que os homens aqui também sejam conscientes. Eles sempre me perguntam como que pode ser melhor nessa caminhada, nessa jornada sem a pornografia, nessa jornada de desobjetificação, como voltar, né, a ver a pessoa como outro ser humano e não apenas como um objeto sexual. E eu espero que até que a gente chegue a esse senso comum, a gente saiba, né, eduque as famílias que a pornografia não pode mais ser vista como uma diversão simples e inofensiva. Foi isso. A live de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Olha lá, ó, que eles falou ali. 4 pessoas pra chegar aos 10k. Oh my god. Gente,
Que legal. Olha, quase batendo 10k, mas vamos já considerar 10k aqui ao vivo. Ó, gente, muito obrigada por vocês terem acompanhado até aqui. Nessa sexta-feira, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Desculpa aí o probleminha no começo. Mas espero que vocês tenham uma boa noite. Se tiverem mais dúvidas, eu vou deixar a caixinha das perguntas para live aberta. E vou colocar também no meu site para vocês terem um melhor acesso a elas. Para quando vocês tiverem essas dúvidas, né, não precisarem ter que esperar eu responder, mas já está lá tudo prontinho. A live vai ficar salva assim. Eu vou deixar aqui para vocês. Vai estar disponível no YouTube e no IGTV. Então, boa noite a todos. Sextou, mas sextou em casa. Na minha cidade está tendo lockdown. Todo o comércio fecha às 7 horas e as UTIs estão lotadas. Eu moro em Cuiabá e a situação tá feia. Então, temos que praticar empatia, fazer a nossa parte e nos cuidar, tá? Então, boa noite, gente. Um beijo a todos e estamos aí. Tchau! Oi, gente! Aqui é a Letícia do Especialista X. Se você assistiu esse vídeo até aqui e quer sempre ver conteúdo como esse, as minhas lives gravadas e tudo o que acontece aí por trás do mundo pornô e como se livrar de vez dessa indústria, já deixe o seu curtir aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, coloque seu comentário aqui embaixo também. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês e sugestões para os próximos vídeos. Não se esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais, @especialistax no Instagram. Lá eu posto os relatos, stories, dicas de conteúdo, como a pornografia ela funciona no cérebro, a ciência por trás do vício, como que ela pode afetar a sua vida amorosa, seus relacionamentos e também impactar toda a sociedade. Lá o conteúdo é bem interativo, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Espero vocês lá, gente. Até a próxima!